Sejam muito bem-vindos ao AguiarCast. Este é o nosso primeiro episódio e como convidado nós temos a secretária municipal de saúde de Pará de Minas, Ana Clara Maitre, que veio hoje nos agraciar com várias informações importantes que o nosso Sistema Único de Saúde Municipal oferta para todos nós que precisamos de acesso à saúde no município. Seja muito bem-vinda, Ana Clara. Eu até ia falar sobre o seu currículo, mas eu vou preferir deixar você contar pra gente um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória até a secretaria, porque eu fiquei realmente admirada com a sua experiência e com todo o seu preparo frente a para estar frente à saúde pública municipal. Nos conte um pouquinho sobre você. Primeiro, eu gostaria de agradecê-la pelo convite, por estar aqui, por trazer informações. Eu acho que é de extrema importância para a Secretaria de Saúde conseguirmos levar o maior número de informações às pessoas. Eu sou enfermeira. Desde 2007. Há 17 anos eu atuo no serviço público no município de Pará de Minas. Então eu começo na Secretaria Municipal de Saúde como enfermeira da Estratégia de Saúde da Família. Depois eu vou para a coordenação da atenção básica, como gerente de distrito, referência técnica da Secretaria Municipal de Saúde, que é um cargo diretamente ligado ao gestor de saúde, e agora eu estou como secretária municipal de saúde. Eu acho que nesses 17 anos do SUS, o SUS é um presente para quem está ali no seu dia a dia e se dedica aos seus processos. Então, foram algumas especializações, alguns cursos, todos promovidos pelo SUS. 17 anos é um bom tempo, né? Não se pode dizer que não tem experiência de forma alguma. E conta pra gente, Ana Clara, qual que está sendo os projetos do município em relação à saúde mental da população? O que tem sido feito? Tem algum projeto em andamento? Como que está? A gente deu uma repaginada na rede de atenção psicossocial. E esse foi um trabalho que vem de algum tempo. Não é um projeto que nasce do dia para a noite, que acontece de forma isolada, A gente tem uma referência na saúde mental, que é a Marina Saraiva. Até mando um grande abraço para ela. Ela é a coordenadora central, ela é a coordenadora da RAPS hoje. E cada ponto da RAPS tem uma referência técnica, A RAPS ela começa dentro da atenção básica, dentro do território. A gente precisa falar em acesso à saúde mental. Porque se nós pegarmos a época que era dos nossos pais, ou até mesmo a gente em outros momentos, você não tinha, além de não ter acesso a um atendimento de saúde mental, ainda existia uma questão até mística sobre aquele atendimento, As pessoas não podiam fazer um acompanhamento com o psicólogo porque aquilo era mal visto. Então, mudar esse paradigma é muito difícil. E a forma que a gente achou vamos colocar esses profissionais da saúde mental dentro do território, perto da sua casa. Então, daí surge o programa Saúde Mental Mais Perto de Você. Esse programa ele foi instituído em janeiro desse ano e ele aumenta o número de psicólogos da rede e coloca esses psicólogos como referência em cada unidade básica de saúde. Além disso, são criados 2 núcleos matriciadores, porque não adianta só a gente contratar o profissional. Esse profissional ele precisa saber atender a população. Então, esse núcleo ele vem com esse papel de matriciamento num dos maiores gargalos que a gente enxerga, que é a questão da valorização da vida. A gente sabe que as tentativas de autoextermínio elas têm aumentado em Pará de Minas, em Minas Gerais e no Brasil como um todo, associado ao sofrimento mental. E para além disso, da dificuldade do manejo das crianças e adolescentes. Então esses são, nós mapeamos como os nossos 2 gargalos. Então lá dentro da atenção básica era levar esse acesso.
E aí, saindo da atenção primária, a gente tem os serviços especializados. Hoje a gente tem 3 CAPs no município. Qual que é a diferença de cada um? O CAPS AD, ele atende aquelas pessoas que desenvolvem um sofrimento mental por abuso de álcool e outras drogas. Ele fica localizado no bairro JK. O CAPS 2, ele é para pacientes em sofrimento mental grave ou em crise, né? Às vezes o paciente, ele não tem um quadro de sofrimento mental grave, mas está em crise. Então, ele também atende à crise, é um serviço porta aberta. E ele está localizado à Rua Antônio Júlio. E o CAPSI, que vai ser inaugurado na próxima semana. Olha! No dia 30 de agosto, se eu não me engano. Mas ele já está em funcionamento. Na verdade, hoje nós estamos fazendo os ajustes finais na questão da estrutura. O CAPSI vem atender, é um atendimento infanto-juvenil. Ah, que ótimo! Os 3 funcionam da mesma forma, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas, como porta aberta à população com sintomas graves ou em crise. E eu acompanho muito as redes do município, do CAPS, e eu vejo que constantemente vocês estão em treinamento com a equipe de atendimento, né? Isso já é um programa de preparação para esses profissionais no atendimento. Esse já é o costume, né, da secretaria de fazer essas capacitações constantes, porque é raro a gente ver isso no município. Os profissionais ali, normalmente, eu acho que, salvo engano, são numa sexta-feira, né, que eles ficam o dia todo ali, uma manhã inteira, só em discussão de casos e aprendizado, né, aprimorando os conhecimentos que já possuem. É o programa de educação permanente da Secretaria Municipal de Saúde. E exatamente por essas fragilidades, quando os projetos eles foram idealizados, os servidores que estavam há mais tempo traziam as fragilidades e as dificuldades na mudança desse atendimento. Como eu disse, uma delas era a questão da criança e do adolescente. E também da pessoa com deficiência, né, que precisa ter um olhar diferenciado, com mais qualidade, né, com mais acesso a esse sistema. Então, baseando nisso, é que foram estipulados diversos temas para serem discutidos em encontros mensais. Há sempre uma referência, né, um condutor para esses temas, mas também a equipe leva casos para discussão. E além disso, a gente trouxe capacitações em conjunto, e aí são treinamentos pontuais para certificação, tipo de condução de grupo de cessação ao tabagismo, até da abordagem à pessoa com deficiência, que são situações que a gente precisa ter um olhar diferente do que é o olhar cotidiano. Mais acolhedor, né? Exatamente, mais apurado. Como você colocou aí sobre a pessoa, sobre a pessoa com deficiência, a gente observa, eu sei que o município está avançando e vocês estão de parabéns, eu estou aqui para parabenizar, porque eu acho que ao longo da história a saúde de Pará de Minas nunca teve tão bem estruturada como a gente vê hoje, né? A gente vê as coisas acontecendo, as consultas no AME de todas as especialidades é um avanço, né, para o município, e você vê que a cidade fica organizada quando a saúde está organizada. Mas para o atendimento dessas pessoas com deficiência, junto à rede, né, que seja num atendimento de emergência ou urgência, os profissionais hoje no atendimento, eles estão preparados para receber, eu falo, não é para receber em termos de capacitação técnica, que isso eu tenho certeza que sim, mas na forma de se comunicar com esse deficiente, porque nós temos inúmeros tipos de deficiência, surdo, mudo, e às vezes isso pode ser que seja um dificultador, um entrave ainda na comunicação com esse tipo de usuário da saúde pública municipal. Como que está esse preparo, ou não, eles já estão capacitados, tem uma pessoa para poder fazer essa intermediação no atendimento? A gente nunca pode chegar e falar assim, não, tá pronto, porque nunca vai estar, né? Nós sempre temos que pensar em ampliar e melhorar.
Nós temos um grande parceiro na rede de atenção à saúde, que é o SER. O SER 4 agora. O SER, ele tem habilitação para atendimento às 4 deficiências. Visual, auditiva, intelectual e motora, né, a física. E aí, o SER, ele entra exatamente nesse papel de matriciador, capacitador, para que as nossas equipes, elas tenham segurança naquele atendimento. Dessa parceria que nós construímos com o SER, existem também treinamentos e cursos que são específicos, como o curso de Libras. Então, bacana. A nossa intenção, nós estamos com a 2ª turma. A nossa intenção é que em cada ponto assistencial, uma pessoa saiba comunicar-se em Libras. E além disso, as ações que são cotidianas, como que a gente vai atender o deficiente visual, sempre pensando em melhorar o acesso, né? Porque o acolhimento não é só como que o profissional se porta diante da pessoa, como que aquele ambiente acolhe aquela pessoa. A gente precisa falar em acessibilidade, né? Exatamente. Porque é aí que começa o acolhimento. Exatamente. Então é um longo caminho. Realmente, eu não vou falar, e não é fácil, porque a gente quando fala em acessibilidade, é simples, vai lá, faz o curso de Libras, mas não é só isso. Se fosse só isso, tava fácil. Você falou das estruturas, né, do CAPES, de como tem sido estruturado isso, mas como, por exemplo, eu, Karine, uma cidadã de Pará de Minas, moradora, como é que eu faço? Qual que é o meu primeiro passo para me ter acesso a essa rede de apoio, se eu apresento algum tipo de adoecimento mental, né? Porque não existe só um tipo. Por exemplo, a depressão, que para muitos é frescura. Vamos deixar claro, gente, depressão não é frescura, né? Até já tem comprovado cientificamente que são alterações fisiológicas mesmo do organismo. Mas a gente precisa dar atenção para isso. Como que eu chego e falo isso? Porque às vezes as pessoas têm vergonha justamente por esse estigma. Vou falar que depressão, o pessoal, como não vê, né? Não tem nada machucado, externamente não sangra, e até a Isabela Camargo, que eu acompanho, jornalista, ela fala: a dor que não sangra, ela dói muito mais, porque o outro não compreende aquilo que dói em mim. E é pura verdade, aquilo que eu não vejo, que tá doendo em você, eu não consigo acolher e entender. Eu vou falar assim: Ana Clara tá ótima lá, tava no final de semana num barzinho com a turma, mas às vezes é aquilo ali que ela tá precisando para poder se reencontrar. Como que eu faço para me ter esse acesso? A porta de entrada é sempre a atenção básica. Esses postos que são dispersos dentro do território, que os bairros têm o seu como referência. E aí foi exatamente nesse ponto, e por isso que nós colocamos os psicólogos. E não foi só colocar o psicólogo dentro da unidade de saúde. A gente criou essa agenda do psicólogo para que, junto com ele, foi uma construção em conjunta, para que ele possa ter espaço na sua agenda para sessões individuais de acompanhamento, tanto acompanhamento presencial quanto acompanhamento online, caso o paciente ele necessite. Sessões que precisam de retornos mais frequentes ou mais espaçados, grupos operativos, mas para além disso, espaços para uma escuta de demanda espontânea, porque o sofrimento o sofrimento mental, ele não tem hora nem dia para chegar. Não. E às vezes eu preciso daquele atendimento naquele dia. Então, a porta de entrada é sempre a atenção básica. Se é uma situação que é um familiar, essa é uma situação para casos leves, moderados, ou pode ser a porta de entrada também para casos de maior gravidade. E ali ele vai ser direcionado ou para o CAPS, ou mesmo para a unidade de emergência, né? Esqueci de mencionar que a UPA 24 horas também entra na rede de atenção à saúde. E que às vezes a gente vai precisar de uma hospitalização do paciente, então nós temos hospitais de referência para a saúde mental. E às vezes o seu caso ele vai ser todo manejado dentro da atenção básica. Se precisar do psiquiatra também,
existe esse encaminhamento e esse agendamento da atenção básica com o psiquiatra que atende dentro do AMI. Então, assim, existe uma rede mesmo, é uma teia, uma estrutura preparada e que ela vai variar de acordo com o caso. Na verdade, quem manda nessa teia é o paciente e não a rede. Mas o ponto de entrada é a atenção básica. Atenção básica. Isso sinceramente, eu fico impressionada de ver a importância que vocês estão dando no tema e a estrutura que está sendo criada. Porque isso faz total diferença para quem precisa. Então, é só chegar como diz, no posto que eu pertenço e manifestar para o meu médico que eu preciso de acompanhamento, que ali eu vou encontrar suporte. Nem precisa ser para o médico, assim, porque às vezes as pessoas falam, vou agendar uma consulta e vou pedir para o médico. Não precisa. Que o pessoal fala assim, nossa, vai demorar uns 6 meses para conseguir vaga. Não precisa ser para o médico. E às vezes essa demora é exatamente por isso, porque a gente ainda tem aquela ideia de que eu preciso passar no médico para ir para os outros profissionais. Não precisa. Então, às vezes você pode manifestar essa vontade para a própria recepção e ela vai te direcionar ali dentro. Ou às vezes você está no acolhimento com a enfermeira da unidade e ela te direcionar para aquele atendimento. Então, a gente não precisa mais, porque foi um modelo muito utilizado. Então, a gente não precisa mais desse modelo de ser focado apenas no médico. Então, pessoal, presta atenção. Não vai deixar de buscar atendimento porque acha que tem que passar pelo médico. Não, é só manifestar na recepção ou com a enfermeira referência da unidade e manifestar que vocês têm a necessidade de um acompanhamento, né? De um psicólogo ou de um psiquiatra que vai fluir. E sobre a questão de medicação, Ana Clara, o município fornece gratuitamente alguns medicamentos ou dessa área psiquiátrica, né, que pode prescrever, não tem por enquanto, porque há um tempo a gente ouviu falar que até mesmo por causa das próprias indústrias estava faltando medicação em farmacinha. Como que tá isso? Como que o pessoal precisa fazer um cadastro para ter acesso? Ou é só chegar e apresentar a receita? Como que funciona? Ele fornece, né? A gente tem um escopo elevado de medicações. Os médicos que eles atendem no SUS, eles, na medida do possível, indicam esses medicamentos. Só quando é um caso que não há como seguir a REMUME, né? Que é o que a gente chama de relação de medicamentos municipais. Mas na maioria dos casos há um segmento dessa relação. E aí nós conseguimos ofertar, através do componente básico e estratégico, alguns medicamentos que fogem dessas relações, até por que são chamados medicamentos judiciais, a gente consegue fazer a oferta, ou de alta complexidade que precisa do apoio do Estado de Minas Gerais, a gente abre esse processo. E hoje nós temos, se eu não me engano, mais de 12 pontos de dispensação de farmácias básicas no município. Nossa! Então, de uma forma descentralizada, nós temos aquela farmácia do centro, que é a mais famosa. Lá na antiga policlínica, na antiga rodoviária. Na sim. Antiga rodoviária, que funciona de 7 às 16 horas, mas que tem seu atendimento ao público de 7 às 15h30. Nós temos uma farmácia básica dentro do AMI, que funciona até às 18 horas. Essa eu não sabia, e é novidade, tá vendo, pessoal? E que tem o atendimento ao público até às 17h30, é a que tem maior horário de funcionamento. E além disso, nós temos no Recanto, no JK, no Dom Bosco, pontos de dispensação na zona rural, como em Torneiros, por exemplo, que tem os horários de funcionamento de 7 às 13, se eu não me engano. Mas assim, no total, são várias farmácias espalhadas pelo município, exatamente para levar esse acesso. Porque não adianta a gente oferecer o acompanhamento clínico e não ter esse acompanhamento medicamentoso. Realmente, questão de parabéns, estou impressionada com a estrutura.
E vejo que o município também faz muitas campanhas de conscientização e valorização da vida, né? O que eu queria entender, até objeto de pesquisa pessoal, as empresas do município abraçam essa conscientização? Vocês contam com o apoio das empresas ou ainda é um trabalho isolado do município junto aos postos de atendimento e, né, com os seus profissionais? Ou não, tem empresa que busca apoiar, de trazer isso para dentro da empresa, mais do que simplesmente fazer dar um bombom com uma simples mensagem, né? Porque não, isso somente não é conscientização. Eu, pelo menos, eu tenho trazido isso comigo. Tem alguma empresa que participa ou ainda vocês carecem disso? Existem parceiros e bons parceiros, né, nesse processo. E aí a gente engloba também a vigilância em saúde do trabalhador, porque a saúde ela não é um agente passivo nesse processo. Então, e a vigilância em saúde do trabalhador, ela é transversal. Então, ela está dentro do serviço público, mas também dentro do serviço privado, exatamente para vigiar essas ações que podem trazer um adoecimento, né, ao trabalhador. Para além disso, há diversas ações que são direcionadas às empresas. Elas buscam atividades com os profissionais. Eu vejo sempre a Marina ou a Rayane participando dessas atividades, né? E acho assim que, como um todo, vou trazer uma experiência que foi da secretaria e acho que deveria ser ampliada mesmo para as outras empresas, que é a questão do ambulatório mesmo, do Centro de Assistência à Saúde do Trabalhador, que foi um projeto que começou pequenininho, só para a Secretaria de Saúde, e hoje que tem ganhado um corpo dentro da Prefeitura para atender outros setores. E aí, a gente não fala só na questão da terapia ou da psicoterapia, não que seja pouco, mas a gente traz as PICs para esse atendimento, que são as práticas complementares. Então, esses trabalhadores, eles têm acesso à acupuntura, auriculoterapia. Nossa, que legal! Práticas de outras modalidades, como yoga, por exemplo, né? Que também está dentro do território. A Fernanda está aí com um trabalho gigantesco na E ela é secretaria. Apaixonada, né, pelo que faz. Ela acompanha os trabalhos. Ela iniciou esse projeto na secretaria, que perdura há anos, né? Mas assim, acho que é interessante as empresas pensarem nesse movimento com o seu trabalhador, porque nós observamos uma redução nos índices de afastamento, de adoecimento. E assim, levar a assistência para onde o trabalhador está. Às vezes o trabalhador está tão preso na rotina do trabalho, no excesso e naquilo que ele precisa fazer, que ele não consegue sair para ter um momento para ele. E não se vê como sendo importante, né? Exatamente, ele não se enxerga naquele processo, eu só preciso produzir. Nós tivemos também uma experiência com a Secretaria de Educação. Uma equipe da saúde, ela vai até esses profissionais oferecendo o acompanhamento em auriculoterapia, melhores condições de alimentação, porque isso tudo tem a ver com saúde. A saúde, na verdade, ela não é só o tratamento ou o acompanhamento. A gente precisa falar de esporte, essas pessoas têm feito atividade física, a gente precisa falar em arte, a gente precisa falar em cultura. Essas pessoas, elas saem da sua casa, ela tem acesso a esse tipo de entretenimento, porque isso tudo é saúde. A saúde não é só... A saúde é um complexo, né? Não é só... e, por exemplo, também, não é só a saúde física. Não é. Né? E quando a gente fala também de saúde mental, o pessoal fala assim, mas isso não faz parte da responsabilidade da empresa. Mas o cérebro, não é ele que apresenta os sinais de adoecimento mental? Então, a nossa saúde física começa do pescoço para baixo ou da cabeça? A partir da cabeça. Então, a gente tem que mudar, acho que esse pensamento mesmo. E o que você ponderou de atividades culturais, prática esportiva, realmente é muito importante, né? Cientificamente, isso já foi comprovado que isso, como é que eu posso dizer? Traz uma
outra perspectiva daquela rotina diária que a pessoa está e que ela não se permite ter um horário na sua agenda para si. Exatamente. Né? E foge um pouco daquele lazer que a gente busca de fim de semana, que é só o lazer associado, eu preciso ir para algum lugar, fazer uso de uma bebida alcoólica. Foge disso. Então você tem uma atividade diferente que vai trabalhar outros pontos do seu cérebro mesmo. E às vezes, empresários, é o que fica a dica, nem custa tanto. Exatamente. Você pode fazer algumas atividades dentro da sua empresa, com a sua equipe, que você vai ver uma melhora na produtividade, porque por mais que você arraste, você às vezes não está produzindo como deveria, né? E que isso não te implica em custos, né? Tem aqui, como a Ana Clara Mitre está nos falando, o apoio do próprio município para poder fazer. Então, se a gente for ficar aqui, a gente vai ter papo pro dia todo. Te agradeço muito por ter vindo. E a gente falando em opções culturais, né? Gostaria de presentear você com uma garrafa de vinho aqui do nosso patrocinador, o Bodega. Nossa. E um cartão nosso de agradecimento, porque para nós foi um prestígio receber você aqui. Eu que agradeço, gente. E que você, se você não conheça, vocês de casa também, o Bodega é uma experiência enogastronômica incrível, é um espaço aconchegante, muito acolhedor e que tem diversas opções de vinho, tanto nacionais quanto internacionais. Então, fica o nosso presente, o nosso agradecimento, e a gente deixa o espaço aberto quando você também quiser vir falar sobre algum assunto que seja de relevância para o município, nós estaremos abertos a receber. Muito obrigada, Ana Clara. Eu que agradeço pelo convite, parabenizo pelo espaço. Assim, foi um bate-papo muito legal, bem interessante mesmo. Nós pudemos discutir várias ações. Te parabenizo por todo esse processo, você, toda a equipe que está envolvida, e com certeza vou querer voltar sim, porque eu acho que a gente tem muita informação a trazer sobre a rede de saúde pública, e às vezes as pessoas elas estão lá de casa sem saber que o SUS oferta toda essa rede de assistência, né? Toda essa estrutura. Exatamente. Pessoal, então ficamos por aqui, e como presente para vocês, o Bodega também está liberando cupom de desconto. Então, quem assistiu o programa e chegar lá durante a semana e falar que assistiu o nosso podcast, vocês só falarem AguiarCast 10, que vocês terão um desconto de 10% na consumação lá dentro. Então, aproveitem, acompanhem nas redes sociais e clique o sininho das notificações.